Antigamente a gente ouvia histórias de que para ser rico e bem-sucedido a gente precisava fazer uma faculdade. Não importava nem direito qual era a faculdade. Então, ser advogado, médico, dentista, engenheiro, praticamente todas as profissões era sinônimo de ser rico e bem-sucedido. Mas as coisas mudaram nos últimos anos e hoje em dia a gente vê muito advogado, dentista, engenheiro e várias outras profissões que antes eram consideradas as melhores do mercado, o emprego mais top do mundo sem emprego, passando por uma situação semelhante à de quem não tem ensino superior. E aí veio a programação. Ser programador passou a ser considerada, por muitos, a profissão do momento, de que não conhece crise, que tem vaga para todo mundo e de repente começaram as histórias de demissão em massa. Será que o mercado da programação está ficando saturado? Será que ainda vale seguir para esse caminho da programação? Ou será que a programação vai acabar tendo o mesmo destino dessas outras profissões? É sobre isso e muito mais que nós vamos conversar nesse vídeo de hoje. Opa, aqui é o José Fortes e está começando mais um episódio do DevMind. E se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece o DevMind é um quadro aqui no Seja Dev, o que funciona como se fosse um bate-papo, uma linha direta entre eu e você que está me assistindo agora. A ideia aqui do DevMind é te mostrar as informações que eu queria saber quando eu estava começando a minha carreira aqui na programação. Eu tenho certeza de que se eu soubesse todas as informações que eu sei hoje em dia, eu teria chegado onde eu cheguei muito mais rápido e eu quero fazer isso, exatamente isso por você. Eu quero que você chegue mais rápido e com mais eficiência do que eu cheguei. Inclusive, essa é a minha missão aqui no Seja Dev. Eu quero que você consiga começar uma carreira sólida na programação e conquistar sua liberdade financeira, conquistar aí toda a qualidade de vida que ser um programador pode trazer para você, da mesma forma que trouxe para mim também, para minha vida. Transformou completamente minha vida e pode transformar a sua também. Então é isso que eu quero fazer por você aqui no Seja Dev. Inclusive, se você quer começar uma carreira na programação, você quer começar a se tornar um programador, uma programadora profissional, te aconselho fortemente que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho de notificação aqui no YouTube também e que você me siga em todas as outras redes sociais. Eu tô no YouTube, eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, é só procurar por Seja Dev e você vai me encontrar lá, tá certo? Inclusive, se você conhece alguém também que quer começar uma carreira na programação, aproveita para compartilhar esse vídeo com esse seu amigo que eu tenho certeza que vai ajudar muito ele também. Aproveita para deixar seu like também nesse vídeo, que é muito importante para o YouTube entender que você gostou desse tipo de conteúdo, que você quer ver mais esses conteúdos relacionados à programação e ele vai começar a te entregar esses conteúdos aí que vão trazer mais valor para sua vida, beleza? Bom, então vamos lá, começar com o vídeo, começar aqui com o nosso DevMind. Esse assunto de hoje é um assunto que é até bem complexo de falar, tem muitas variáveis. Como eu falei para vocês algumas vezes já, a programação ela é uma área muito ampla, muito aberta. Então, a gente conversar sobre saturação de mercado, conversar sobre, inclusive, tamanho de mercado, vai depender muito da área que você está atuando na programação, vai depender muito de onde você quer seguir, de qual caminho você quer seguir aqui dentro da programação. Mas, de toda maneira, eu vou tentar falar aqui com vocês de uma forma mais geral e explicar para vocês também meu ponto de vista como, não só como programador sênior, como também como instrutor, acompanhando aí meus alunos com a evolução dos meus alunos dentro do mercado da programação, tá certo? Bom, primeiramente, por que é importante a gente falar sobre isso? A gente falar sobre essa saturação de mercado. Esse é um tipo de vídeo que há uns anos atrás, talvez, eu nem pensaria em trazer aqui pro canal. Olha só que interessante, né? Mas assim, com o passar do tempo, inclusive nessas últimas semanas, últimos meses aí, a gente tá vendo muitos casos de demissões em massa. Não necessariamente só de programadores, mas tem uma parcela dessas demissões que envolve também programação, envolve também o time de tecnologia de uma maneira geral, né? Está vendo muitas empresas demitindo pessoas e aí começam a surgir essas dúvidas. Será que a programação está ficando saturada? Será que existe mercado ainda na área da programação? Será que eu deveria começar a estudar programação nesse momento? Será que eu vou conseguir, aí até eu chegar no momento de entrar no mercado, será que o mercado ainda vai estar bom? Ou será que já vai estar da mesma forma que as outras profissões, como as profissões que eu falei aqui no início do vídeo, pessoa que é dentista, advogado, que é engenheiro e praticamente não consegue mais emprego nos dias de hoje? Será que vai chegar nesse nível de programação também? É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo de hoje, beleza? Assim, e pra gente começar, eu quero falar um pouco mais sobre as profissões que eu citei aqui
no início do vídeo e agora também, sobre dentista, advogado, médico, coisas assim que são profissões que até há pouco tempo atrás eram consideradas as melhores profissões do mundo, assim, aqui no Brasil pelo menos, né? A profissão que praticamente todo pai, toda mãe queria ter pro filho e ao longo dos últimos meses aí, ao longo dos últimos anos, vamos dizer assim, a gente começa a ver algumas situações até de pessoas, por exemplo, se formou em Direito, mas trabalha de Uber, nada contra quem trabalha de Uber, né? Mas a expectativa é que a pessoa que se formou em Direito, por exemplo, fosse trabalhar lá como advogado, e aí ela começa a trabalhar com uma profissão que não necessariamente exigiria dela um certificado, um diploma de ensino superior. Então, acaba que, hoje em dia, nos últimos anos aí, não necessariamente você ter um diploma de ensino superior te garante uma qualidade de vida melhor do que alguém que não tem esse diploma. E esse é o primeiro ponto. Hoje em dia, eu acho que nem nos últimos poucos anos, nos últimos 15 anos, talvez 10 anos, a gente passou por um processo aqui dentro do Brasil, eu não sei se lá fora também, provavelmente sim, tá? Mas eu vou falar mais do Brasil, que é onde a gente tem mais contato. A gente passou por um processo que a gente tem muitas faculdades por aí, né? A gente tem em cada cidade pequena, aí na roça quase, a gente tem um monte de faculdade ofertando uma gama muito grande de cursos. E isso significa que hoje em dia a gente tem muito mais pessoas se formando nessas áreas do que antigamente. E talvez pode ser que para essas vagas específicas o mercado não está dando conta dessa demanda. Assim, então, o que eu acredito particularmente, né? Isso é uma opinião minha. Não só na programação, mas como em qualquer área da nossa vida, a gente não precisa simplesmente ter um diploma para mostrar que a gente sabe fazer alguma coisa e para a gente de fato conseguir ter sucesso naquela área. A gente precisa de conhecer o modo de trabalho, a gente precisa ser bom naquela área. E a faculdade não vai mostrar pra gente como ser bom naquela área. E isso é para todas as áreas, não é só para programação. A programação também é assim, tá? Você fazer faculdade de programação não te garante nem de longe um emprego de programador. Faculdade de programação não te garante nada. Só te garante que você vai aprender algumas coisas e vai depender muito mais de você correr atrás do seu conhecimento do que de fato você fazer uma faculdade, conseguir um diploma e automaticamente estar trabalhando no mercado da tecnologia. Isso funciona não só para programação, como para todas as outras áreas. Então a pessoa que é advogada, a pessoa que é, sei lá, que é dentista, a pessoa que é engenheira, que não seja necessariamente engenheiro de computação, engenheiro de software, coisas desse tipo, uma outra engenharia, tipo engenharia civil, você atuar aqui na área você fazer uma faculdade nessas áreas não te garante um emprego, assim como na programação. Isso, inclusive, é um ponto importante para se destacar. Na programação, nas outras áreas, por exemplo, engenheiro civil, eu não tenho certeza, mas eu acredito que há um tempo atrás, muito provavelmente, você tendo uma faculdade de engenharia civil, você praticamente estava garantido um emprego, há cerca de 15 anos atrás, por exemplo, porque tinha muito pouco engenheiro. Na programação, eu nunca me deparei com um cenário que isso fosse verdade, tá? Na programação, sempre, todas as vezes da minha vida que eu comecei, desde quando eu comecei minha carreira até hoje em dia, eu sempre vi esse tipo de situação. Pessoas que estão formadas não necessariamente vão conseguir os empregos, porque na programação não depende você ter ou não diploma, na programação depende de você saber construir as coisas que o mercado precisa. Então, diferentemente do engenheiro civil lá, que precisa de diploma, de CREA e tudo mais, na programação isso não existe. A programação sempre foi pautada para conhecimento. E aí, vem essa primeira pergunta, né? Já a gente vai voltar sobre isso, sobre essa parte do conhecimento, tá? Mas eu quero voltar na pergunta, que é sobre, por exemplo, a gente sabe que muitas profissões já foram consideradas muito boas, como essa que eu falei, e hoje elas passam por problemas. Por exemplo, nem todo mundo que se forma em direito vai trabalhar como advogado ou como outra coisa relacionada ao direito. A pessoa às vezes não exerce essa profissão que ela forma e por muitas vezes não é nem falta de vontade dela, é sim porque não tem vaga. Será que na programação isso vai acontecer também? Será que a gente aqui dentro da programação a gente vai passar por esse tipo de situação? Ou se não, por que na programação isso não vai acontecer e por que na programação isso não vai ser tão forte quanto nas outras áreas? E assim, eu de cara já falo pra vocês que a gente não vai passar por isso na programação, tá? A programação é muito diferente dessas outras áreas. E o primeiro motivo que eu considero que é diferente, que é muito diferente e por isso acaba não impactando tanto quanto nas outras áreas, é justamente que a programação você tem uma liberdade geográfica muito grande. Então assim, eu acho que nem é possível que um advogado, por exemplo, forme aqui no Brasil e vá atuar dentro do Brasil para uma vaga do exterior, até porque as leis mudam. Mesma coisa com dentista, mesma coisa com médico, com engenheiro. Geralmente, essas profissões que inclusive estão relacionadas à vida das pessoas, né? Por exemplo, o engenheiro civil. Se ele constrói uma ponte que vai quebrar, você pode
você colocando o engenheiro civil ali sem uma formação adequada, ele pode acabar impactando, acabar matando pessoas, né? Então, o engenheiro civil, por exemplo, ele precisa sim de órgão que vai regulamentar se ele está apto para poder conseguir exercer aquela profissão. Então, o engenheiro civil aqui do Brasil dificilmente vai conseguir uma vaga no exterior, porque no exterior vai ter a regulamentação lá do exterior, com as regras lá do exterior. Já na programação isso não acontece, tá? E esse é o primeiro ponto aqui que mostra pra gente que a programação é sim diferente das outras áreas, porque assim, na programação você tem liberdade geográfica para atuar em qualquer lugar do mundo. Não muda as regras, inclusive as tecnologias, as linguagens de programação são as mesmas, é como se fosse uma coisa global, o mundo inteiro usa a mesma coisa. Então você, aqui do Brasil, pode trabalhar para uma empresa lá da Europa, receber lá em euro e tal, e tá tudo certo, você não precisa de um outro órgão, não precisa de procurar documentação, esse tipo de coisa assim, não acontece na programação. Se você tem conhecimento aqui do Brasil, você pode trabalhar para qualquer lugar do mundo. Então você tem uma liberdade geográfica que não existe em nenhuma outra profissão, não existe isso. Existem algumas outras profissões relacionadas com tecnologia que também tem essa liberdade geográfica. Por exemplo, pessoa que trabalha com design de site, design de aplicativos, essa pessoa também, ela vai ter, acaba que tem algumas formas de impacto, por exemplo, a pessoa que atua na parte de design de sites, ela vai ter algumas nuances de pessoas, ou seja, das pessoas que utilizam lá as ferramentas dos Estados Unidos, elas vão ter modos de consumo de ferramentas, mesmo virtuais, mesmo web, ela vai ter um padrão de uso da web diferente do padrão de uso do Brasil, então vai ter algumas diferenças também, mas assim, você acaba conseguindo, mas na programação isso ainda é mais claro. Na programação você vai precisar de pegar uma certa demanda e transformar aquilo em uma ferramenta utilizável que as pessoas consigam utilizar, e essa linguagem, essa forma de você pegar essa demanda e transformar em código é uma coisa que é igual para todo lugar do mundo vai ser igual. Então por isso que na programação você tem talvez a maior liberdade geográfica de todas as profissões. Então você não vai ser impactado diretamente quando você tiver um problema de vaga na sua cidade ou no lugar que você mora, por exemplo. Por que isso vai acontecer? Porque, por exemplo, imagina um advogado que se formou lá no interior. E aí, lá no interior, tem uma quantidade limitada de vagas, uma quantidade limitada de pessoas que moram naquela cidade e vão precisar de um advogado, obviamente. E quando começa a aumentar a quantidade de advogados naquela região específica, começa a ficar superlotado. Você começa a ter saturação de advogados naquela região específica. Agora, na programação, você pode morar no interior do interior. Se você tiver internet e computador e também conhecimento, obviamente, você consegue trabalhar para uma empresa do mundo inteiro. Então, essa questão de você ter ou não essa saturação do mercado fica muito mais improvável dentro da programação do que dentro das outras empresas, do que dentro das outras profissões, né? Porque aqui no Brasil você não se limita, você não precisa se limitar nem à cidade que você mora, nem ao estado que você mora e nem mesmo ao país ou ao continente que você mora. Você pode trabalhar daqui com pessoa que mora lá na Índia, outra pessoa que mora na Europa, outra que mora nos Estados Unidos, e essa globalização faz a programação ser uma das profissões, se não a melhor profissão para você seguir nesses próximos anos, porque você tem essa liberdade geográfica que não existe em nenhum outro lugar, não existe em nenhum outro cenário. O engenheiro civil, quando você forma lá em engenharia civil, o engenheiro ambiental, o engenheiro que você forma que não é relacionado à programação, né, a atuar ali na parte de desenvolvimento de ferramentas, ele vai sempre ser limitado ao lugar que ele está, exceto a pessoa que trabalha na programação. A pessoa que trabalha na programação não existe essa limitação geográfica. Essa limitação geográfica, né? Ela tem esse poder de poder trabalhar em qualquer lugar do mundo inteiro. Então, esse por si só já é um dos motivos que eu considero um dos principais, mas não necessariamente o principal, que faz que a programação não tenha essa questão de saturação em relação às outras profissões, porque na programação você tem essa liberdade de trabalhar para qualquer lugar do mundo inteiro. O segundo ponto que está relacionado a isso também, o terceiro ponto não está e é um dos mais importantes, eu vou falar daqui a pouco. O segundo ponto, que ainda não está necessariamente relacionado à liberdade geográfica, mas está um pouco também, é sobre a demanda. Se você não tem, por exemplo, como eu falei aqui agora, né? Você é um advogado e atua numa região específica. Para você até pode, talvez, dependendo da situação, ser um advogado de uma cidade e talvez até tentar atuar em outros estados. Já é mais difícil. Agora, em outros países isso não existe. Já na programação, a gente não atua com a demanda simplesmente local e nem simplesmente nacional. A gente tem a demanda mundial. Então você sempre vai ter demanda. É óbvio que, ainda mais com a
E aí já pulando para a terceira etapa, para o terceiro ponto, que eu acredito que é o mais importante, hoje em dia a gente tem uma demanda quase infinita aqui de tecnologia. Você tem muitas ferramentas, as pessoas não vão parar de utilizar a tecnologia. Muito pelo contrário, cada vez mais a gente vai usar mais tecnologias. Isso demanda, inclusive, mais profissionais atuando nessa área, mais profissionais para poder fazer simplesmente as coisas funcionarem bem e também para criar coisas novas. Você nunca viu um aplicativo, acredito eu, a menos que o aplicativo tenha falido, né? Você nunca viu um aplicativo que começa a diminuir as coisas que ele tem. Sempre aumenta. Por exemplo, o Instagram no início só podia colocar imagens, se você lembra. Você só conseguia postar imagens. Com o passar dos anos, eles passaram a permitir também postagem de vídeos. Hoje em dia tem carrossel também, que são aquelas imagens que você consegue, né, ir passando de um lado para o outro. Com o passar dos anos, você conseguiu também, inclusive, fazer lives. Você pode pegar o celular e fazer uma live no Instagram para as pessoas que te seguem. Olha só que interessante, né? As coisas vão sempre se aprimorando. Antigamente, eu acredito que não tinham filtros. Hoje em dia, você tem centenas, se não milhares de filtros. Então, as coisas vão sempre progredindo. E para você ter essa progressão, você precisa de programadores trabalhando ali, não só para ter a progressão, como também para manter o que já está funcionando, tá? No dia a dia, por exemplo, a pessoa compra um celular novo, talvez aquele celular não se comporte da mesma maneira que o celular antigo. Então você precisa de alguém para dar manutenção nesses sistemas diariamente, dia após dia. Programadores é uma demanda realmente mundial e que não vai acabar. E o ponto principal de que não vai acabar essa demanda está aqui nesse terceiro ponto, que é sobre a Revolução Industrial. A gente ouve falar muito sobre Revolução Industrial, né? Se você estudou lá na escola, estudou lá acho que no ensino médio, não sei, nem lembro mais, né, sobre Revolução Industrial, a gente começou a primeira Revolução Industrial, né, se não me falha a memória, foi lá na época das costuras, né, acho que foi na Inglaterra, se não me engano. Então começaram a surgir as primeiras máquinas para fazer lá, para poder costurar roupa, coisas desse tipo. Eu não tenho certeza não, tá? Obviamente a minha área é outra, mas assim, o fato é, em cada revolução industrial, as coisas que a gente conhece, as coisas do nosso mundo mudam de uma forma completamente, né? Você tem um mundo completamente diferente antes e após uma revolução industrial. Então, inclusive, eu já ouvi falar sobre Cleópatra, né? Que é uma... Eu não lembro o que era Cleópatra exatamente, mas eu acredito que era... Não sei se é uma rainha lá do Egito, uma coisa do tipo, né? Mas ela tem uma história que fala assim, se ela fosse nascer 500 anos para trás da data de nascimento dela, ela provavelmente conheceria o mesmo mundo. Mas se ela fosse nascer 500 anos para frente, ela teria um mundo completamente diferente. Se você pensar, por exemplo, uma pessoa, sei lá, que nasceu em 1500, se ela voltasse para os anos 1000, ela veria algumas coisas diferentes, porém poucas coisas. Agora, de 1500 para 2000, olha a quantidade de coisas que mudaram. Isso tudo aconteceu por causa da Revolução Industrial. Depois que a gente tem uma Revolução Industrial, as coisas evoluem de uma maneira exponencial, é muito rápido, né? Então, a cada Revolução Industrial, a gente muda a percepção do mundo, a gente muda a maneira que as pessoas vivem no mundo, né? Antigamente, a nossa vida era voltada a sobreviver, a poder caçar, a comer e tal. Hoje em dia, olha a diferença, né? Não tem nem como comparar esse tipo de coisa. Então, em toda a Revolução Industrial, a gente tem ali uma alteração no nosso mundo, nosso comportamento, a nossa sociedade muda de uma forma muito forte, de ponto que, assim, são poucos anos de mudança e a alteração na sociedade é uma parada que não tem como nem desver, não tem como voltar atrás. As coisas vão sempre evoluindo de forma muito rápida. E, nesse exato momento, a gente está passando por uma revolução industrial. Você pode, queira você ou não, a gente está passando pela quarta revolução industrial. Se não me engano, é a quarta mesmo. E essa revolução industrial utiliza justamente a programação. Olha só que interessante, né? Então, a quarta revolução industrial é o que a gente fala de revolução dos dados. Você tem cada vez mais dados sendo trafegados pela internet. A gente é inclusive... É como se a gente tivesse milhares de câmeras instaladas. A gente vive no BBB aqui dentro, né? A gente tem milhares a gente consegue, a internet sabe, o Google, essas empresas grandes, eles sabem cada passo que a gente toma. Então, esses dados hoje em dia valem muito dinheiro, né? Então, enfim, provavelmente você já ouviu falar sobre isso, e todos esses dados, todas essas coisas que a gente tem no mundo de hoje faz parte da nossa quarta revolução. Não só os dados de pessoas físicas, como eu, como você, como também empresas, né? As empresas, inclusive, correm para ter cada vez mais ferramentas, porque isso vai ajudá-las a ter um diferencial competitivo no mercado. Então, a cada vez mais a gente vê ferramentas complexas sendo construídas aqui para, sei lá, para gestão empresarial, por exemplo. Ferramenta, por exemplo, para pedir para restaurantes, que você pode pedir comida, que você pode ir lá e recomendar alguma coisa no restaurante, você pode
agendar uma mesa no restaurante, você pode ficar numa fila virtual. Não sei se alguém já foi no Outback alguma vez na vida, talvez sim, talvez não, mas o fato é que o Outback sempre tem aquela fila, né? E quando tem a fila, ele vai lá e te dá uma senha. Você consegue acompanhar do seu celular onde você tá na fila, você não precisa ficar lá fisicamente na fila. Você pode acompanhar do seu celular e quando for sua vez, você vai receber um SMS, por exemplo, para você ir para lá. Isso tudo faz parte da revolução industrial que está acontecendo. A gente tem cada vez mais informação e mais tecnologia. E se tem tecnologia, a programação é a base para isso tudo acontecer, para você ter essa tecnologia, para você não só continuar com essa tecnologia, como também aprimorar essa tecnologia, você precisa cada vez mais de programadores. Programadores dando manutenção, programadores construindo coisas novas. Por isso que eu falo para vocês que não existe essa questão de saturação de mercado. Não existe essa questão de você daqui a um tempo parar de ter vagas de programador, porque você sempre vai ter, essa revolução está começando agora, e essa revolução ainda vai demorar muitos anos, né? Eu diria que 20, 30 anos talvez, a gente está começando a entrar nas eras também da inteligência artificial, e as pessoas inclusive pensam, poxa, será que a inteligência artificial vai acabar fazendo os programadores ficarem sem emprego? Vai ser tudo a IA que vai fazer tudo, vai construir tudo pra gente? E o fato é que se chegar nesse nível, a gente precisa de programadores para programar as inteligências artificiais também, né? E não só para programar as inteligências, como também interface para você usar ela. Por exemplo, uma inteligência que está muito comum hoje em dia é o ChatGPT, né? Todo mundo já usou, todo mundo vai lá, entra no site e olha só, para você usar esse ChatGPT, você precisou de entrar em um site, fazer um login, fazer um cadastro. Isso tudo é uma interface programada por um programador. Não foi o ChatGPT que construiu o site dela, foi um programador que construiu o site dela, né? Então, é muito mais provável que a inteligência artificial chegue para talvez substituir algumas profissões, sim, mas vai chegar mais para auxiliar os programadores a fazer cada vez mais coisas com um tempo mais reduzido. Então você vai conseguir construir coisas de forma mais rápida e mais eficiente. Isso acontece, assim, para tudo que a gente tem na programação, isso acontece, tá? Não é uma exclusividade da IA do momento atual. Por exemplo, antigamente, há, sei lá, 15, 20 anos atrás, quando eu comecei a brincar lá de mexer com site, há uns 10 anos atrás, que comecei a brincar lá de mexer com site, foi há 14 anos exatamente, na verdade, né? Eu comecei com uns 14, 13 anos, já tenho 28. E assim, quando eu comecei a mexer com isso, não tinha CSS, não tinha um monte de tecnologia que tem hoje em dia. E essas tecnologias, as que tinham na época, eram tecnologias que a gente precisava de construir, demorar muito tempo para construir coisas muito mais simples. Então, hoje em dia, o que eu faço em uma hora, talvez eu levaria um mês para fazer com o conhecimento que eu tenho na época, né? Porque na época não tinha as ferramentas. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, como na Revolução Industrial, a gente vai evoluindo na tecnologia, mais ferramenta a gente tem para construir coisas mais rápido. Isso não necessariamente é ruim. Então a inteligência artificial, ela é mais uma aliada nesse aspecto. Talvez coisas muito básicas, coisas que você precisaria decorar, mas que você não vai precisar mais, porque você vai ter uma IA que vai te ajudar. Você vai conseguir perguntar para ela. Agora, o contexto geral, as coisas no geral na programação, você vai precisar de alguém pensando em como construir aquilo. E quando você começa a entrar na programação e a entender mais sobre programação, você vai entender isso que eu tô falando. Que assim, programação não é muito mais de você pensar do que de você escrever. Se eu fosse enumerar quantas horas eu passo por dia, por exemplo, programando de fato, escrevendo no teclado, e quantas horas eu passo por dia pensando, muito provavelmente eu gasto mais de 70% do meu tempo de programação pensando e os outros 30% executando o que eu pensei. Então, programação é uma coisa que é de pensar, não é você copiar e colar, né? Inclusive essa eu falo muito sobre isso, né? Que a pessoa que tenta aprender programação copiando e colando sem entender o que está acontecendo por trás, vai ser uma pessoa que não vai conseguir emprego. E depois vai voltar e vai falar que não está conseguindo por causa da IA, por causa da revolução 4.0 lá, por causa de alguma coisa que não é aquela pessoa. Mas assim, programação, quanto mais você entender isso, melhor vai ficar para você. Programação é uma coisa que você precisa pensar. Programação é um trabalho que é aqui, da cabeça, não é de você digitar rápido, não é de você fazer como se fosse um Matrix lá, você vai digitando um monte de coisa, vai aparecendo e tal, aquela coisa muito louca. Não é assim. Programação é pensado e você talvez utilize no futuro uma inteligência artificial para te ajudar com as coisas que não são pensadas, para te ajudar com as coisas mais básicas, para você conseguir usar a sua cabeça aí para pensar de fato e entregar o melhor que você consegue. Então,
essa questão de medo da indústria da programação, da tecnologia ficar saturada, é uma coisa que não justifica, porque até chegar no momento que você vai ter essa possibilidade de você ser substituído, de alguma coisa acontecer que você não consiga mais atuar na área de programador, vai demorar tanto tempo que provavelmente todas as outras profissões já foram substituídas antes. Então, existem muitas outras profissões que serão substituídas antes da programação, se é que algum dia vai acontecer de substituir algum programador. Então você não precisa se preocupar com essa situação. Agora, a outra pergunta que é muito comum e que vocês estão me fazendo aí constantemente, eu recebo lá no Instagram, eu recebo vocês me perguntando: será que ainda existem vagas para iniciantes na programação? Inclusive eu falei mais sobre isso também no episódio passado aqui do DevMind, tá? Se você quiser, passa aí no meu canal do YouTube e pesquisa lá pelos últimos vídeos, eu falei sobre isso. E assim, basicamente, sim, sempre existirão vagas para programadores iniciantes, intermediários, avançados, sempre terão essas vagas. A questão é que cada vez mais, como eu falei para vocês, a gente vai evoluindo nas ferramentas, evoluindo na forma de construir as coisas, então cada vez mais a barra para você entrar no mercado vai ficando mais alta. Se ano passado você precisava de aprender lá uma quantidade X de coisas para entrar no mercado, nesse ano você precisa aprender X mais 10. E se você demorar até o ano que vem, você vai precisar de X mais 20. Cada vez mais a gente vai tendo uma barra de aprendizado que vai ficando maior, justamente porque você vai ter mais coisas para você conseguir manusear de forma que você consiga construir os sites, os aplicativos ou o que quer que você vá construir de uma forma mais eficiente possível, tá? Então, cada vez mais você vai ter mais pré-requisitos, muito provavelmente. Então é por isso que você não pode ficar postergando essas coisas. Quanto mais rápido você conseguir entrar no mercado, mais rápido você vai conseguir atingir esses pré-requisitos e também mais cedo você vai conseguir evoluir na carreira. Você precisa começar a focar logo, a entrar logo no mercado. Quanto antes você começar isso, mais rápido você entra e menor vai ser sua barra. Se você demorar 2, 3, 4 anos, daqui a 4 anos a barra vai estar muito acima do que a barra de você, o que você precisa saber para entrar no mercado hoje em dia. Então é muito importante que você se planeje, que você corra atrás disso o mais rápido possível, para você começar a buscar pelas suas oportunidades, para você se preparar, para você construir conhecimento e aí de fato entrar no mercado. Hoje em dia, e pelo menos nos próximos anos, muito provavelmente não vai poder mais existir, não terão mais programadores que sabem só copiar e colar no mercado. Isso aconteceu muito, principalmente com um monte de curso que tem por aí, que ensina você um projeto super complexo lá, que você vai copiar, vai colar o negócio e acha que tá sabendo muito, porque você construiu uma parada que é super complexa e o seu amiguinho lá construiu só uma coisa básica, você já construiu uma Netflix sozinho aí, mas isso é uma puta armadilha. Você pegar essa armadilha vai só te atrasar cada vez mais. Você precisa, de fato, de correr atrás do conhecimento, de você aprender a pensar como programador, porque é isso que vai te fazer entrar no mercado. E quando você aprende a pensar, você não tem mais limitação. Aí sim, o mercado vai conseguir te contratar e você vai ter uma carreira bem sucedida dentro do mercado, tá? E assim, última pergunta que eu quero fazer aqui, última resposta que eu quero dar para vocês antes de acabar esse vídeo. Como que você pode fazer a partir de hoje para começar a encontrar uma forma de se destacar e entrar no mercado da programação? Como você pode entrar nesse mundo da programação e começar a atuar profissionalmente nessa área? Primeira coisa, o mais importante que você precisa fazer é se aprofundar. Como eu falei para vocês, você precisa aprender a pensar como programador. Para você pensar como programador, para você ter na sua cabeça aí cenários que você consiga tomar a melhor decisão possível, você precisa se aprofundar nas tecnologias. Você precisa realmente de ir no mais profundo possível nas tecnologias. Não adianta ficar no superficial. E esse é um ponto muito importante que a maioria das pessoas não faz, tá? A maioria das pessoas tentam focar em várias coisas ao mesmo tempo, aprender um monte de coisa e fica superficial naquelas coisas. Se você vai começar a aprender programação agora, foca numa coisa que você vai tentar se aprofundar ao máximo naquela coisa e ficar se aprofundando todos os dias. Todos os dias que você não está no mercado, você precisa se aprofundar um pouco mais, porque aí você vai chegar num ponto que você está num nível tão grande, mas tão grande que não tem porquê o mercado não te contratar. Então você precisa se aprofundar e correr atrás desse conhecimento mais aprofundado, tá certo? Isso é muito importante.
Segundo ponto que é muito importante, que você não pode negligenciar, que se você negligenciar, isso vai acabar, isso vai minar com todas as suas chances de conseguir emprego no mercado, é justamente o fato de você não entender o porquê das coisas. Não basta você aprender a copiar código, não basta você aprender a construir um sistema super complexo assistindo um vídeo aqui no YouTube, não basta, isso não é suficiente para você entrar no mercado. Para você conseguir entrar no mercado de trabalho da programação, você precisa saber o porquê das coisas, você precisa se aprofundar. E você vai fazer isso justamente focando em poucas coisas e ficando muito bom nessas coisas. Esse é o ponto essencial, crucial para você entrar no mercado de trabalho da programação. E a última coisa, que é super importante, o ponto que talvez seja o ponto-chave aqui, também um dos pontos-chave, né, que você precisa muito fazer e que eu vejo muita gente errando isso, é você não pode ficar escolhendo o que você vai fazer, o que você vai aprender, o que você quer aprender, porque isso é melhor, é o que você acha melhor para você, é o que você acha mais fácil. Então, por exemplo, eu vejo muita gente que a gente tem a área do full stack, por exemplo, né, que é a pessoa que sabe front-end e back-end. Eu vejo muita gente, uma quantidade expressiva de pessoas que vira pra mim e fala, tá, mas eu não tô afim de aprender full stack não, vai dar muito trabalho aprender full stack. Eu vou aprender só front-end, porque aí eu fico só no front-end ali, é mais simples, então eu quero só front-end, não quero aprender back-end, full stack, essa coisa é muito complexa, eu quero só front-end. Essas pessoas que estão escolhendo a área, quero escolher só front-end, por exemplo, vai ser muito mais difícil para você entrar no mercado, porque você precisa de aumentar muito o seu nível, muito a sua régua, para você conseguir de fato uma oportunidade do mercado. Então, você não pode escolher uma área que é mais simples, por exemplo, por vaidade, porque eu não quero aprender o resto, porque eu não gostei disso, porque o professor que me ensinou isso na época, porque eu vi em algum lugar na internet que isso aqui era difícil de aprender, então eu não quero nem começar, eu quero ficar só no mais simplesinho aqui. Se você ficar só nesse momento, só no simplesinho, só na parte mais superficial, você não vai conseguir entrar no mercado. Você precisa ampliar as suas chances, você precisa de fato se aprofundar nas coisas, você precisa construir sistemas complexos. Essa é a maneira que você tem de se aperfeiçoar e de fato de ficar num nível tão bom que o mercado não vai te rejeitar mais, beleza? Vaga tem, só que você precisa de ter conhecimento para poder entrar nessas vagas e cada vez mais esse conhecimento vai ser de forma mais profunda. Então, quanto antes você começar a fazer essa busca, quanto antes você começar a correr atrás desse universo da programação, mais cedo você entra e menor vai ser a barra que você vai precisar. Cada ano que passa, a barra vai ficando mais alta, a barra vai ficando mais difícil para você entrar. Então, te recomendo fortemente que você comece o quanto antes. Beleza? Então, qualquer dica, comentário, qualquer sugestão, qualquer dúvida que você tenha, você pode me perguntar aqui embaixo nos comentários. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal do YouTube, eu estou no YouTube, no Instagram, no Facebook. Me segue lá e se inscreva aqui no YouTube, ative o sininho de notificação também, para você ficar sabendo sempre, todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E também deixe seu gostei aqui para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para você, que você quer ver mais vídeos relacionados à programação, relacionados à tecnologia. Todas as semanas a gente tem vídeos novos por aqui, então te vejo na próxima semana ou nos próximos vídeos. Um abraço e tchau, tchau!